Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre mais um problema que surgiu por causa do Covid-19. A possibilidade de contaminação pelo vírus das pessoas que precisam usar o transporte coletivo no Brasil. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, que é autor de um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, que torna obrigatória a instalação de equipamentos de desinfecção de ar nos veículos de transporte de passageiros, sejam eles públicos ou privados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Olá, meu amigo Fernando Gomes, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez no programa Palavra Aberta, onde a gente sempre tem a oportunidade de ter uma interlocução muito direta com o nosso público a nível nacional para passar-lhes as devidas informações e dar os devidos esclarecimentos. Obrigado, deputado. Parabéns. Eu queria o senhor que falasse inicialmente sobre a importância desse projeto que o senhor está propondo. Exatamente. Nós dividimos a questão do projeto em 3 palavras. Palavra número 1, o que é. Palavra número 2, como ele se constituiu. E palavra número 3, qual é a finalidade. Então, o que é esse projeto? É um projeto que visa, mais uma vez, junto com as unidades, de segurança e proteção sanitária do nosso Brasil, poder ajudar a população a se livrar de certos efeitos negativos em sua saúde por agentes invisíveis que os olhos humanos não conseguem detectar, até porque são micro-organismos. Então, entendendo o alerta que a pandemia do coronavírus nos trouxe, que é um inimigo que todo mundo luta, usa máscara, as pessoas se preocupam, restrição em aglomerações, mas é um inimigo que ninguém vê. A gente só vê os efeitos. E a população no Brasil tem sofrido muitos efeitos de agentes invisíveis, tamanho, não só a questão do coronavírus, que para mim foi o ápice de toda a coisa, mas que já vem há muito tempo, principalmente aqueles que têm problema respiratório. Para isso, nós lançamos aí, então, esse projeto de lei, que é o 3965, que versa sobre a responsabilidade das empresas privadas e públicas na instalação de equipamento de desinfecção de ar nos veículos que têm transporte de massa. Deputado, o projeto ele fala na aplicação de multa na forma do regulamento para cumprir esse projeto que o senhor está propondo. Quem é que seria o responsável por regulamentar esse projeto e por fiscalizar e aplicar essa lei? Nós entendemos que a questão da fiscalização ficaria com os órgãos de saúde, uma vez que o resultado e o impacto desses agentes invisíveis na saúde da população vai impactar diretamente na questão dos hospitais. E aí a gente tem os setores de vigilância sanitária, os setores de epidemiologia, os setores de saúde, desencadearia ações para até fazer a aferição de qual é o conteúdo, o grau, a dimensão e o nível desses agentes depositados dentro dos transportes públicos. E ficaria a cabo da vigilância sanitária. Ok. Deputado, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Poli, em parceria com a Labicidade, que é vinculada à USP, e esse estudo ele concluiu que o Covid ele tem sido mais intenso em regiões da capital paulista, onde os moradores usam mais o transporte público. Então, eu pergunto ao senhor, além dessa medida que você está propondo, que é altamente meritória, a gente não deveria pensar também em aumentar o número de ônibus de forma a manter o distanciamento para que a população não fique aglomerada e, apesar de ter a desinfecção, por estar todo mundo muito junto ali, também a população não ficaria exposta ao vírus? Exatamente, meu amigo Fernando. Você tocou no assunto que puxa um outro. A população já sofre com outros problemas no transporte público, no transporte coletivo. A superlotação, a falta de cumprimento dos horários que o transporte passa,
aglomeração de pessoas, em linhas gerais. É muito problema. E agora a gente tem mais esse problema. E eu entendo que chegou um momento X, onde as autoridades municipais, claro, num consenso nacional, para que a gente mude de vez a modalidade de serviços de transporte e melhorar a oferta de serviços de transporte, que me desculpe, devido a essa questão do êxodo rural e a aglomeração das grandes cidades, criou o processo de superlotação nas grandes cidades. Você vê ali nas estações de metrô, VLT, você vê aquela quantidade enorme de pessoas concentradas e, às vezes, horas e horas esperando o transporte chegar para poder se locomover. E me desculpe, já chega no trabalho até cansado, já com vontade de voltar para casa para descansar, porque o grande trabalho dele é pregar o transporte público. E já deveria ser até pago por isso. Não precisa fazer mais nada. Então, muito bem frisado, você foi muito feliz. Chegou a hora de nós repensarmos toda essa logística de modais de transporte no Brasil, pela interligação hidroviária, ferroviária, metroviária e rodoviária. Criar um modal de oferta de serviço muito melhor. É preciso se pensar, até porque já existem realidades em outros países que funcionam nesse particular e que o Brasil é só fazer esse estudo de viabilidade de implementação desse novo modelo de transporte de massa integrado. Deputado, como é que está a tramitação desse projeto aqui na Câmara? O senhor já conversou com o seu líder, com os líderes? O senhor já tem uma previsão de que esse projeto possa ir à votação? Sim, meu amigo. Nós temos pressa nisso. Nós temos pressa. Para tanto, na semana passada, nós estivemos aí em Brasília, conversando com o líder do nosso partido, o deputado Felipe Francischini, pedindo uma pauta de prioridade na casa para que a gente possa colocar o mais rápido possível esse projeto em votação e seja, então, alvo de beneficiamento para a sociedade brasileira, que não pode esperar mais em face desse grande alerta que nós recebemos do inimigo invisível, mas que não é só ele. Tem outros inimigos invisíveis e que precisamos combater. E aí eu quero salientar com você aqui, eu sei que o tempo é curto, mas eu preciso falar nisso. Nós aqui no Brasil, querido Fernando, programa Palavra Aberta, nós aqui no Brasil precisamos cultivar e começar a criar a cultura de um plano municipal, estadual, federal de ações preventivas. Não dá mais para a gente esperar as coisas acontecer para agir. É preciso agir para evitar o impacto dos acontecimentos. O Covid em si não é um grande problema. O problema é que pegou a humanidade totalmente desprovida e sem saber o que ia fazer diante do inimigo invisível. Talvez se hoje nós tivéssemos uma outra experiência dessa, tomara que não tenha, mas se tivesse, nós teríamos um outro comportamento na forma de agir no contraponto a esse malefício invisível dessa tipicidade bacteriológica que é o Covid. Então, isso aí também chama o Brasil, os municípios, os estados, para que a gente comece a trabalhar uma linha de ações preventivas, principalmente no campo desses inimigos e agentes invisíveis que a gente não sabe de onde vir, que hora vai vir e que proporção e impacto vai causar na vida da gente. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns aí pelo projeto. Eu que agradeço a você, muito sucesso a você, Fernando, e todo o trabalho do programa Palavra Aberta. Muito obrigado, conte sempre comigo. Gabinete 929, anexo 4, nono andar, a casa do Fernando e a casa de todos os brasileiros e do programa Palavra Aberta. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, que é o autor de um projeto de lei que torna obrigatória a instalação de equipamentos de desinfecção de ar nos veículos responsáveis por transportes de passageiros. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.